a todos, muito boa noite. Bem-vindos ao Olhos nos Olhos. Como sempre, com Henrique Medina Carreira e hoje como convidado especial o docente universitário e antigo vereador da Câmara Municipal do Porto, professor Paulo Moraes. Boa noite, bem-vindo. Vamos falar do tema a corrupção em Portugal. Doutor Medina Carreira, peço-lhe que nos transmita a sua visão sobre a percepção que existe na opinião pública do problema da corrupção, muito associada à classe política. A noção, creio que a sociedade portuguesa tem, é de que quase todos são corruptos, para não dizer que todos os que andam pela política são corruptos. Portanto, é uma percepção seguramente exagerada, está bem de ver, e por isso mesmo se diz todos são corruptos. Eles são corruptos, o que me desagrada profundamente, como está bem de ver. Por que acha que existe essa percepção da opinião pública? Eu suponho que, por uma razão, é que nunca ninguém vai para a cadeia por ser corrupto. Porque é o seguinte, como não há uma apreciação objetiva e independente sobre o fenómeno, as pessoas ouvem dizer este rouba, aquele recebeu, aquele enriqueceu, aquele fez isto, aquele fez aquilo outro. Então, é o seguinte, a massa da sociedade portuguesa interpreta ela própria e ela própria julga. Todo aquele que tem alguma ponta de poder para receber dinheiro é um corrupto. De modo que a noção, eu creio que o professor Paulo Moraes diz que no estrangeiro também é uma noção que existe muito. Qual é a sua leitura, professor Paulo Moraes, relativamente à percepção que existe em Portugal sobre a corrupção associada a agentes políticos? É verdade, mas eu concordo com isso. De facto, há um pouco essa ideia nos últimos anos, porque, infelizmente, e eu partilho desta opinião, a política transformou-se em Portugal numa mega central de negócios. Os negócios, digamos, dominam a política. E não sou só eu que o digo. A Transparência Internacional desenvolve periodicamente um barómetro e os inquéritos feitos em Portugal dizem que 83% da população acha que a corrupção subiu nos últimos 3 anos. 3? Exatamente, nos últimos 3 anos a corrupção subiu significativamente, 83% da população, e acham também os cidadãos portugueses que à frente desse tipo de corrupção estão os partidos políticos, em primeiro lugar, numa escala de 1 a 5, com 4,2 sendo 1 não corrupto e 5 muito corrupto, e logo a seguir o Parlamento. Mas atenção que esta percepção não é apenas interna em Portugal, porque paralelamente a Transparência Internacional publica anualmente o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, que já não é uma percepção interna, é uma percepção das entidades internacionais, em que se juntam inquéritos, peritos do Banco Mundial, da OCDE, das Nações Unidas, e o que é facto é que nos últimos 10 anos, em termos do que é o Índice de Percepção da Corrupção Internacional, portanto, como os outros nos veem em termos de corrupção, nós descemos 10 lugares no ranking. Ou seja, passamos de um 23º lugar em 2000 para um 32º em 2010. O que quer dizer que não só os portugueses acham que a corrupção está a aumentar, e essencialmente na classe política, como as instituições internacionais, vendo Portugal de fora, detectam, de forma já muito mais objetiva, que a corrupção tem de facto vindo a aumentar. E qual é a explicação? O que é que aconteceu nos últimos 3 anos que leve quer os estudos internamente e externamente a essa conclusão? Eu não sei, não sou perito no fenómeno, mas a noção que tenho é de que têm surgido casos que indiciam que, a partir de um pequeno pormenor, se nota logo a existência de uma rede. Esse caso é não é o Facebook, eu faço oculto, já lhe chamo o Facebook. Bom, por causa de um telefonema, por causa de um senhor que não teria pago o imposto, passaram a escutar os telefones e apareceu tudo isso que Prienda, que está agora a ser julgado em Aveiro. Quer dizer, com 5 casos daqueles, eu diria que o país todo estava envolvido em problemas destes. Porque aquele caso, que nem foi até ao fim, como se sabe, no que respeitava ao chefe do governo, eles retalharam aquilo tudo. Bom. As escutas. As escutas foram arquivadas. Mas ainda assim acho que estão lá 32. Agora imagino que em 10 repartições de finanças escutavam um contribuinte faltoso. Bom, nós teríamos aí o país todo inundado de uma rede destas. E como toda a gente tem a noção de que isto não conduz a nada. Então o doutor acha que Portugal é um país de corruptos? Não, eu não acho. Os políticos, maioritariamente, não são corruptos, não tenho dúvida nenhuma disso. E é por isso que me surpreende que não façam nada. A maioria não consegue dominar a minoria.
dentro da atividade política. Não sei se é essa a sua percepção. Concordo. É que as maiorias não têm nada a ver com a corrupção na política, como está bem de ver, e ainda bem que é assim. Agora, eles valem tão pouco face a um núcleo de corruptos que nunca conseguem nem memorar leis, nem dar meios à polícia judiciária, nem tipificar crimes que permitam apanhar os corruptos, nem nada. O que o senhor está a dizer é que a minoria manda na maioria. Claro, claro. E é por isso que eu penso que dentro dos partidos, destes principais que passam pelo poder, há ali um núcleo permanente que maneja estes problemas da corrupção. Núcleo permanente? Quer dizer, é um grupo que pode mudar com este ou com aquele, mas que estavelmente é um gerador de corrupção. Porque a principal finalidade dos principais partidos políticos hoje em Portugal é tomar conta do governo. E tomar conta do governo para quê? Para tomar conta do orçamento. Como é evidente, o orçamento permite uma imensa dilapidação de dinheiro. São compras que não são feitas pelo preço devido, são autorizações para isto e para aquilo que não são as mais legítimas, e, portanto, o assalto ao poder é alguma coisa que rende. E como os políticos se profissionalizaram, eles também entraram para um campo de atuação em que a política é uma componente da sua vida, mas ao lado eles têm interesses comerciais e económicos. Porque no tempo em que os políticos não eram profissionais, andavam por ali, prestavam serviço, iam-se embora e iam à sua vida. Mas agora, como estão lá sempre, para além daqueles 2.500... Mas o doutor não está a falar de todos os partidos políticos ou dos partidos políticos que fazem parte do chamado arco do poder? Eu não digo que não haja lá um desses que não chegam ao governo que não faça alguma falcatrua. Agora, o que interessa são os dois principais partidos. É o PS e o PSD. E por isso, quando acontecem estas coisas, há lá sempre gente desses partidos. E é o mínimo de gente, penso eu, porque não chega a apanhar-se tudo. Portanto, o doutor acha que a corrupção associada a centros de decisão a nível político está identificada com o PS e com o PSD? Não, meu filho, é lá dentro que se manda e que se faz leis e que se tira leis e que se muda isto e que se muda aquilo. É natural que seja assim. Se amanhã o Bloco de Esquerda chegar ao poder, também vai lá ter uma central de corruptos, como é evidente. Paulo Moraes. Eu acho que, de facto, a maioria dos políticos são sérios, eu não tenho dúvida sobre isso. É esmagadora. Mas naquelas áreas em que há maior importância económica na atividade do Estado, nomeadamente, como seja o urbanismo, o ambiente, o ordenamento do território, a defesa, as obras públicas, as parcerias público-privadas, portanto, a maioria dos políticos que mandam neste tipo de assunto já não são sérios. Ou seja, o que nós temos, de facto, é nestas áreas um conjunto de políticos pequeno, de facto, como disse o Dr. Medina Carreira, um conjunto de mercenários que estão na política para garantir negócios. É evidente que depois, por outro lado, há milhares e milhares de políticos que são sérios, mas que não chegam a ter importância neste tipo de matérias. Mas o doutor está a dizer que os mercenários são os decisores. Absolutamente, isso não tenho dúvida nenhuma. Aliás, a classe política, no fundo, hoje divide-se em muito poucos resistentes, depois há os mercenários, que são aqueles que dominam, digamos, o filé mignon do Orçamento de Estado, os despachos que permitem que terrenos se valorizem de formas escandalosas, esses são maioritariamente mercenários, e depois no meio há uma série de políticos medrosos, porque de facto têm medo de se insurgir contra os mercenários, e o problema dos medrosos é que, como são muitos, acabam por ser muito baratos. É uma questão de lei de oferta e procura. O que é que o senhor quer dizer com isso? Quero dizer que acabam por se vender por umas migalhas, como seja manter um lugar no Parlamento, manter um lugar de vereador, o próprio medo de se oporem aos seus dirigentes partidários. Eu julgo que a grande maioria da classe política nem sequer é militantemente desonesta, só que acaba por ter uma atitude tão passiva que deixa que alguns desonestos acabem por prevalecer neste jogo. É um retrato demolidor, aquele que acaba de fazer. É verdade, mas a promiscuidade entre as grandes empresas, os grandes grupos económicos, o Estado e depois os lugares de governo, de parlamento, das principais câmaras municipais, é permanente. E o senhor considera que isso tem vindo a agravar-se? Absolutamente, absolutamente. Nos últimos anos tem sido verdadeiramente escandaloso. Há situações em Portugal, enfim, poderíamos fazer aqui 3 programas a falar disso, mas há situações que não seriam admissíveis em qualquer país desenvolvido. Como, por exemplo? Enfim, bastará passear um pouco pelo Parlamento e detectam situações verdadeiramente irreais. Fará sentido, por exemplo, que, enfim, posso dar vários exemplos, mas fiquemos por 1 ou 2, que o Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa seja proveniente, o atual, do mesmo escritório de advogados do anterior Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa, que por sua vez tem no mesmo escritório alguém que já foi Ministro da Defesa. Admitir-se-ia que na Suécia ou na Dinamarca as pessoas que mandam na defesa num país saiam todas do mesmo escritório de advogados, como acontece em Portugal.
Admitir-se-ia o que acontece, por exemplo, na comissão hoje, mais importante, que é a comissão parlamentar que acompanha, é uma comissão eventual de acompanhamento do programa de assistência financeira, a comissão da Troika, para simplificar, que as pessoas que mais relevância têm nessa comissão estejam ligadas à banca que tem tanto interesse no memorando de entendimento e na sua implementação, que estejam ligadas às privatizações. É admissível que a comissão parlamentar que acompanha a implementação do memorando de entendimento com a Troika, que nessa comissão as principais pessoas estejam ligadas a interesses privados de que versa esse mesmo memorando de entendimento. Pois é isto que acontece em Portugal e poderíamos estar aqui horas a falar desta duplicidade de posições que têm muitos dos nossos deputados, dos nossos governantes, dos nossos autarcas, que ao mesmo tempo estão numa mesa a defender os interesses do Estado em nome do povo que os elegeu e o interesse das empresas que lhes pagam. Estamos a falar das mesmas pessoas. Isto não acontece em França, não acontece. Aliás, só por isso. O senhor está ciente do peso das suas palavras? Tenho noção, mas é evidente que isto não acontece só em Portugal. A diferença é que negociatas ao nível do ordenamento do território, do ambiente, do urbanismo, também acontecem nos outros países. A diferença é que em Espanha tem havido muitos problemas e em Espanha autarcas só, presos são 320. Em Portugal estão 0. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que a impunidade é absoluta. Bom, vamos ver a realidade. Estava agora eu a pensar num caso, enfim, que vale o que vale, mas provavelmente vale aquilo que eu penso que vale. O engenheiro Cravinho, aqui há 3 anos ou 4, não sei se dirigiu alguma comissão. Não, ele próprio tomou uma iniciativa de estudar o problema e apresentar, creio que, um projeto de lei. Sim, sim. Bom, eu vi, por acaso, em direto a sessão em que ele apresentou aquilo, foi maltratado. Aí 2 ou 3 semanas depois foi para Londres. Quer dizer, quando aparece assim alguém com mais independência e mais verticalidade, é despachado. Doutor, vamos ver a realidade perante a Justiça, porque temos aqui 3 gráficos para apresentar aos nossos espectadores que nos dão conta de números que são eloquentes para percebermos como é que a Justiça tem avaliado as situações de corrupção. Começamos pelo gráfico 1. Dr. Paulo Moraes, vamos comentá-lo, por favor. O que nós temos aqui é um gráfico de um estudo que foi feito, coordenado pelo professor Luís de Sousa, nos últimos anos, da investigação que foi participada e como é que foi investigada. E vemos, enfim, esta barra a vermelho, mostra-nos que, de facto, a maioria dos processos são arquivados. Em alguns casos, eu julgo que serão arquivamentos corretos, não tenho dúvida, mas também, na minha perspectiva, tem havido aqui uma pouca estratégia do Ministério Público no estudo deste tipo de matérias. Porque a corrupção, tal como nós entendemos, em termos de senso comum ou até de dicionário, que mais não é do que a utilização de poderes delegados em proveito próprio ou dos amigos, depois configura na legislação portuguesa um conjunto de crimes, como seja corrupção, peculato, abuso de poder, tráfico de influências, prevaricação, por aí fora. E o que acontece é que quando o Ministério Público muitas vezes vai atrás do crime de corrupção, o crime de corrupção, de facto, é um crime muito difícil de acusar e muitíssimo mais de condenar. Porque a corrupção implica que se saiba qual é o benefício, qual é o despacho que deu origem a esse benefício, qual é a conexão entre uma coisa e outra, quem é o corrupto, quem é o corruptor, e, em boa verdade, só quase se eles fossem os dois de braço dado ao tribunal, denunciarem-se a si mesmos ou confessarem-se, é que poderiam ser condenados e acusados. E o que é facto é que eu julgo que o Ministério Público deveria ter uma nova estratégia, que era a de ir por outro tipo de crimes. Como, aliás, aqui em Lisboa aconteceu, quando foi aquele problema que deu origem à admissão da Câmara de Lisboa, em que houve uma série de pessoas que estão acusadas, neste momento, por crimes mais simples, do ponto de vista jurídico, como seja o caso do crime de prevaricação, e bem mais simples de provar, de acusar, do que o crime de corrupção. Por isso eu julgo que mais valeria que o Ministério Público tivesse uma estratégia de ir aos pequenos crimes e ter gente acusada, do que ter esta estratégia de ir aos grandes crimes e depois ser ineficaz. Mas eu tenho que vos perguntar como é que vocês estão a acompanhar, tanto o Dr. Medina Carreira como o Dr. Paulo Moraes, a detenção esta semana de Domingos Duarte Lima, no âmbito, alegadamente, do caso BPN, relacionado com o dinheiro que foi pedido emprestado ao BPN para compra de terrenos em Oeiras. Daquilo que se sabe, não é por corrupção. É crime de burla e branqueamento de acho que recebeu o dinheiro capitais. do banco e não pagou, ficou com o dinheiro e desapareceu com o dinheiro. Parece que terá sido isso. Terá sido uma falta fiscal, suponho eu,
Mas estamos a há falar da criminalidade, estamos a falar de criminalidade económica, não é? Sim, económica, mas ligada a um político, mas podia ser por acaso. Ele podia não ser político, mas por acaso é político. Nesse caso concreto, isso não se integra neste esquema que estamos aqui a apreciar. Não? É eventualmente um crime que envolve um político, que envolve muito dinheiro, mas não é neste esquema, naquele caso concreto. Ele não recebeu de ninguém alguma coisa para fazer o que não deve, ou fazer o que deve. Ele recebeu dinheiro por um negócio, tanto quanto se pode imaginar. Poderia ser você, ou eu, ou Paulo Moraes, ir buscar lá o dinheiro e fingir que íamos comprar e ficar com o dinheiro. Mas também há o caso Isaltino Moraes. Está bem, esse não sei se é corrupção. Sabe qual é a incriminação dele? Esse já foi condenado. Eu não sei, é incriminado, não sei porquê. Esse pode integrar-se aqui. Sim. O caso Isaltino Moraes, sim, a acusação vai nesse sentido. Exato, e interpôs recurso no Tribunal Constitucional. Mas você não vai muito mais longe. É que sabe, nós somos um meio muito pequenino e, por conseguinte, sabemos toda da vida de um dos outros. Muitos destes sujeitos chegaram aqui a Lisboa há 15 ou 20 anos com uma mala e um fato no corpo. E, de repente, vemos-nos a viver de uma maneira absolutamente desconforme com aquilo que eles foram. E, por azar, ou por sorte, passaram pela política. Quer dizer, vieram pelintras, passaram pela política e ficaram ricos. Este é que é o fenómeno de criminalidade que realmente interessa e surpreende a sociedade portuguesa. Porque atrás disto, o que é que há? Há coisas que não devem ser feitas. Obras que não deviam ser permitidas, favores que não são lícitos, participação em negócios, quer dizer, atrás de tudo isso há. E se for por esse país fora, eu sou um lisboeta que pouco sabe fora de Lisboa, nos municípios eu penso que casos destes são imensos. Aqui em Lisboa sabemos de alguns sensacionais que assentaram arraiais nas câmaras e enriqueceram durante uma vida inteira. Mas provavelmente há outras câmaras que nem se sabe nada. O Sr. diz que há pessoas que assentaram arraiais em Lisboa e enriqueceram? Muitas destas pessoas de quem ouvimos falar, outras de quem não ouvimos falar, mas de algumas delas nós temos o conhecimento de que eles se enriqueceram. E nós sabemos que quando chegaram há 20 anos a Lisboa, eles vinham com uma malinha, como aquela que cantava em Paris. Não me lembro de você. Vamos dar o nome dela. A Linda de Sousa. A Linda de Sousa. A Linda de Sousa. Muitos são lindas. A mala de cartão. Exato, muitos são lindas de Sousa. Chegaram aqui com uma mala de cartão, bateram-se num partido, ocuparam lá um cargo qualquer que dava para fazer negociatas e de repente enriqueceram. Aqui, Dr. Paulo Moraes. Aqui a mala não é bem de cartão, normalmente é de couro e como é que chamam essas? A Armani e a mala, exatamente. Não sei. Dr. Paulo Moraes, já agora, antes de avançarmos, gostava também de conhecer a sua opinião sobre como é que tem acompanhado os últimos acontecimentos relacionados com a detenção de Duarte Lima no âmbito, alegadamente, do caso BPN. Pois, tendo a ver com o dinheiro que terá sido pedido emprestado para a compra de terrenos em Duarte Lima, obviamente não conheço, mas há duas facetas que eu gostaria de enfatizar na questão de Duarte Lima. A primeira tem a ver com o BPN. Tudo que mexe com o BPN em Portugal está contaminado. Portanto, eu julgo que tem que haver, deveria haver, uma instância qualquer que analisasse de fio a pavio como é que o BPN foi constituído. E o BPN foi constituído, recordo, numa altura em que houve perdões fiscais, ainda nos primeiros governos do professor Cavaco Silva. E, portanto, tem que saber, porque o BPN não foi um banco feito por banqueiros nem por investidores. Foi um banco já feito, na sua origem, por políticos. Portanto, tem que se contar muito bem essa história. A história da criação do BPN e da Sociedade de Lusa de Negócios, depois a história da sua nacionalização e a história da privatização, porque no fundo a SLN é uma sociedade constituída por privados que depois, quando aquilo fica, digamos, no osso, passa a expressão, passam para o Estado ficar com os prejuízos e depois voltar a entregar limpinho aos privados. Portanto, a história do BPN é talvez das histórias mais tristes da democracia portuguesa. Portanto, esse aspecto e a ligação do Duarte Lima e de toda aquela gente ao BPN deve ser devidamente esclarecida. Depois há um outro aspecto que tem a ver, mais uma vez, com terrenos. Grande parte da corrupção em Portugal tem a ver com terrenos. Invariavelmente, os negócios com terrenos, a nível municipal, poderão ter outras características. Mas são sempre ou alterações aos planos diretores a pedido, o que quer dizer que alguém com influência política consegue comprar um terreno a um pobre agricultor que faz agricultura de subsistência e com a conivência do Governo e da Câmara, ou de um ou do outro,
consegue alterar a classificação do solo, que deixa de ser agrícola, passa a ser urbanizável, ou deixa de ter um coeficiente de ocupação de solo de 2 e passa a ter um coeficiente de 4, o que quer dizer que um terreno que valia 10 mil passa a valer de repente 100 ou 150 mil. E o senhor considera que isso é uma prática generalizada ao nível do país? Generalizadíssima. Generalizadíssima. Exceção ao contrário. As alterações a todos os planos diretores municipais são invariavelmente... Vamos lá ver, a alteração do plano diretor municipal deveria ser uma discussão em que se pensasse o planeamento em função do interesse coletivo. Isto raramente acontece. As alterações aos planos diretores municipais são arbitragens das entidades administrativas, normalmente as câmaras, que vão gerindo influências em que quem ganha invariavelmente são as pessoas que compram os terrenos e financiam os partidos. E conseguem que terrenos que valiam 100 passam a valer 2 mil e com margens de 1000% e 2000%, que são margens que em Portugal, aliás, só acontecem neste negócio e num negócio completamente ilegal que é o tráfico de droga. Só há 2 negócios que geram margens desta dimensão em Portugal, que é o urbanismo, o ordenamento de território e o tráfico de droga. E, portanto, é evidente que da mesma forma, naturalmente, se instalam aqui o mesmo tipo de mecanismos e o mesmo tipo de máfias. E portanto, na questão do Arte Lima, há em terrenos envolvidos, terrenos que tinham um determinado valor e pelo facto de eventualmente terem passado para as mãos de pessoas que tinham influência na política, passam a valer muito mais. E repare que as pessoas, quando valorizam... Depois não valeram nada, não é? Não, valem sempre. Porque quando as pessoas valorizam esses terrenos, compram um terreno por 10, conseguem com um despacho administrativo valorizá-lo para 1000, ganham de uma de 2 formas. Ou os empreendimentos imobiliários se fazem, eles ganham através da operação imobiliária, ou então mesmo que não se façam, vão à banca buscar financiamento sobre os 1000 com um terreno que efetivamente valia 100. E o que é que acontece? Ficam os bancos, aliás, as imparidades na banca em Portugal, têm muito a ver com negócios deste género, de empréstimos que os bancos fizeram a pessoas com valorizações de terrenos verdadeiramente indevidas. Então os bancos têm sido cúmplices. Nessa matéria, claramente. Há muito empréstimo que foi feito pela banca portuguesa para financiar projetos imobiliários que aparentemente valeriam 1000, quando efetivamente os terrenos eram terrenos agrícolas que originalmente valiam 10 ou 100. Doutor Medina Carreira, já estamos a falar do ambiente favorável à corrupção em Portugal. O ambiente, eu suponho que o ambiente é largamente favorável, porque, por um lado, o Estado tem uma dimensão sem precedentes. O Estado hoje mexe em 50% da economia. E esta dimensão tanto respeita a coisas que, enfim, que são lícitas e desejáveis, como pagar pensões, etc., como negócios. Compram bens, compram serviços, dão autorizações. Portanto, esta superdimensão do Estado é um fator muito favorável a este estado da corrupção. O professor Paulo Moraes está aqui a pôr o assento na administração local, nas câmaras municipais, nos terrenos. Nós falamos de Estado em sentido lato, não é? Quer dizer, o Estado, de facto, tem hoje uma penetração nos interesses económicos que não tinha há 30, há 40, há 50 anos. E isso, em conjugação com a circunstância de ser muito fácil decidir a favor deste ou daquele, permite com um simples ato, um simples despacho, que alguém possa fazer um contrato altamente vantajoso com o Estado. Isso deve passar-se no fornecimento de medicamentos, no fornecimento de bens de carteira, de utilização de escritórios, etc. Porque o Estado é um grande consumidor. É seguramente o maior consumidor do país, enquanto unidade. E também é um grande investidor. O Estado não só é consumidor de bens e serviços vários, como é um grande investidor. Vejo, é claro que o Estado aí não investiu diretamente. As PPPs, indiretamente, é o Estado o investidor. Mas, independentemente das PPPs, há muitos outros aspectos em que o Estado é um investidor. Um dos pontos que eu tenho ouvido... Portanto, o Estado, desculpa, Judite, é só para concluir, o Estado realmente tem um grau de penetração e de expansão na economia que permite àqueles que se metem dentro do Estado adquiram capacidades muito especiais de beneficiar e de enriquecer este ou aquele. Paulo Moraes. E além deste aspecto, com que obviamente concordo, e depois ainda há superlativamente uma outra questão, que é o próprio Estado que concede autorizações para negócio A, para a concessão B, para o negócio C, para construir o edifício, para ter uma concessão de uma rede de transporte público, etc. Isto acontece porquê? Também. Porque a maioria da legislação que tem incidência económica de grande relevância, mais uma vez nas áreas mais importantes e mais sensíveis do ponto de vista económico e financeiro, o que acontece é que a legislação é muito confusa.
e é muito confusa deliberadamente. Ou seja, a legislação é propositadamente feita por forma a que ninguém perceba, de preferência. Portanto, a legislação em Portugal, contrariamente mais uma vez aos outros países, tem muitas regras para que ninguém perceba absolutamente nada. Depois tem muitas exceções que normalmente estão na lei para favorecer os amigos de quem fez a lei e de quem cozinha todo este caldo. Portanto, o doutor está a falar em concreto da Assembleia da República. Está a dizer que a Assembleia da República é um centro potenciador de atos de corrupção. Não, aí de leis. Está bem, mas onde é que se fazem as leis? Aqui é de leis. Pois deveria ser no Parlamento ou eventualmente no Governo, mas em Portugal não há essa tradição. As leis que têm maior relevância económica são feitas nos escritórios de advogados mais poderosos do país, que ainda por cima conseguem esta situação que é fantástica, que é, fazem as leis e ganham uns milhares de euros por isso. Depois, como as leis são pouco claras, passam a vida a dar pareceres para explicar as leis que eles próprios fizeram e voltam a ganhar milhões. Mas o que é pior é que são esses mesmos escritórios de advogados que depois, mais tarde, vendem aos privados os alçapões que eles próprios introduziram na lei. E, portanto, este tipo de legislação leva a que haja um grande poder discricionário que permita, como dizia o Dr. Medina Carreira, que depois alguém chega à política e fica na mão com um poder discricionário que permite saber quem é que pode ganhar milhões aqui ou ali. Porque, de facto, um vereador de província tem na sua caneta a possibilidade de autorizar que um terreno que valia 1.000 passa a valer 2.000 e por aí fora dar uma concessão de transportes rodoviários, seja o que for. Isto acontece porque a legislação, de facto, é muito ambígua e é ambígua deliberadamente. Não tenho dúvidas sobre isso. O doutor vivenciou essa situação quando esteve na política ativa? De legislação deste tipo, absolutamente, absolutamente. A grande parte da legislação que existe nas áreas mais sensíveis, como seja o ordenamento do território, o ambiente, o urbanismo, etc., são leis deliberadamente confusas para que depois... Aliás, em boa verdade, nessas áreas, em Portugal chega a haver quase castas, como na Índia, porque um pobre de um cidadão não consegue fazer absolutamente nada. Se fizer um galinheiro, no dia seguinte o galinheiro é demolido pela Câmara. Agora, depois a classe média, enfim, minimamente informada, e com capacidade para ter um bom advogado, acaba por conseguir fazer o que está na lei. Mas depois, os verdadeiramente poderosos fazem tudo o que lhes apetece, porque a legislação é de facto muito ambígua e, portanto, com uma legislação ambígua, com uma administração que é muito burocrática e muito lenta e com uma promiscuidade permanente, fazem o que lhes apetece. Doutor Medina Carreira, vamos avançar para o gráfico número 2, ainda para tomarmos o pulso à forma como a justiça encara estes fenómenos. Este gráfico número 2 dá-nos elementos suficientes escolhidos num período que foi de 2002. Não é aquele? Não? Então, é o Luís, o nosso realizador. Vamos mudar de gráfico. É este que tem assim um retângulo comprido, espetado. Esse creio que já mostramos há pouco, Sr. Doutor. Não. Este não. Bom, Sr. Doutor, mas avance com a sua explicação que a realização vai acompanhar o seu raciocínio. Bom, este gráfico tem aqui, digamos, 3 retângulos proeminentes. O primeiro da esquerda diz-nos que dos casos levados ao conhecimento das autoridades, 26% não andam para a frente porque não há crimes, pura e simplesmente. Quem aprecia entende que não houve crime. 58% não anda porque não há indícios probatórios quanto ao crime. Quer dizer, os elementos levados não convencem a pessoa que aprecia. E outros 6% que não há indícios quanto ao autor do crime. Quer dizer, estas 3 razões levam a que fiquem pelo caminho 90% dos casos que entram. Portanto, por cada 100 que entraram neste período, 2004 e 2008, que é o período que respeita à análise, de facto 90 ficaram pelo caminho. É uma análise também demolidora relativamente ao funcionamento da nossa justiça, bom, não é? Eu não digo que seja demolidora quanto ao funcionamento da justiça. Pode haver casos absolutamente injustificados. Que estão agora, aí, o que isto leva a crer é que a percepção que nós todos temos, ou muitos de nós têm, quanto à difusão dos crimes, resulta também disto. Aquilo que nós estamos convencidos que é crime, depois vai para a máquina e a máquina não reconhece que haja crime, ou não sabe quem é o autor. Bom, não há elementos para andar para dentro. Então, é o seguinte, dos muitos que entram, quando entram, só 10 é que andam. E alguns desses casos, são os casos mais notórios, esses toda a gente conhece, depois encravam pelo caminho. Ficam na Procuradoria-Geral, ou ficam noutro sítio qualquer, e depois nunca mais ninguém sabe o que é que lhes aconteceu. É raríssimo um caso deste chega ao fim. Os submarinos, os sobreiros,
o caso da Beira, o Freeport, eu ia dizer o Facebook. Façam consulta. Esse por acaso andou. Não sei se é porque aquilo andou muito por Aveiro e menos por Lisboa, mas esse andou. Eles estão a ser julgados. O que vai acontecer, não sei. E o senhor acha que vai ter desfecho? Bem, eu quanto a isso, às vezes dá-me vontade de sugerir que se acabe com estas incriminações. Nós andamos a sustentar uma máquina para coisa nenhuma. Para além das patifarias que esta gente faz, o país ainda está com impostos a sustentar uma máquina para persegui-los que não os persegue. Não os persegue. É porque tudo isto... Máquina quê? Máquina judicial? Tudo isto, a judicial, de investigação, a policial, nada disto conduz a nada. Porque se você for ver estes casos, é um número mínimo, e provavelmente não respeita aos grandes criminosos, que vai para adiante, muito pequeno. Por isso é que eu há bocadinho estava a perguntar ao doutor se realmente esses dados e aquilo que diz traçam um retrato muito preocupante do funcionamento da justiça, não é? Relativamente a este ponto. Claro que sim, porque enquanto as pessoas não ficarem convencidas de que há uma justiça que funciona e que pune aqueles que o devem ser, a ideia é toda esta gente anda a roubar. Doutor, e o que é que há a dizer sobre a reduzida importância das sanções aplicadas pelo Tribunal de Contas? Ouça, eu quanto a isso, eu não conheço bem a matéria, mas a impressão que me dá nem é a ineficácia, porventura, do Tribunal de Contas. É que as sanções acho que são muito ridículas. Eu às vezes tenho notícias, não sei se o professor Paulo Moraes conhece isso melhor que eu, de casos em que foram sancionados agentes administrativos com uns salários. Quer dizer, depois de terem feito cobras e lagartos, têm umas multas, mas é isso, não é? Como é que é, professor Paulo Moraes? Eu concordo com isto, mas há um aspecto que julgo que não tem funcionado bem nessa matéria, talvez o mais grave, e que tem a ver com uma questão que foi muito recentemente falada nos média, que é o problema dos desvios na despesa. E aí julgo que houve uma falha clara do Tribunal de Contas e todo o sistema, não só o Tribunal de Contas. E que tem a ver com o seguinte, na administração pública não pode haver desvios na despesa. Pode haver desvios na receita, mas não pode haver desvios na despesa na medida em que um orçamento em qualquer entidade pública, para além de ter as características normais que tem numa entidade privada, o orçamento funciona como uma autorização de despesa. O que quer dizer que, se falar num desvio da despesa, quer dizer uma de duas coisas. É que ou alguém fez encomendou alguma obra sem qualquer suporte documental, que não faz sentido, como é evidente, quando estamos a falar de milhares de euros. Pelo telefone encomenda-se uma pizza ou um jantar, não uma ponte, como é evidente. Ou faz encomendas de obras públicas sem suporte documental, ou então há um suporte documental que não tem a respectiva cabimentação orçamental. E se não tiver a respectiva cabimentação orçamental, acontece nos termos da responsabilidade dos políticos que o político deve de imediato perder o mandato e tem responsabilidades criminais. Aliás, isto é uma legislação dos anos 80 que foi alterada recentemente em 2009. E por isso, de toda esta conversa que se teve acerca dos grandes desvios, o desvio colossal, o desvio da Madeira, o desvio não sei quê. Havia não sei quantos desvios. Por causa da música, creio eu. Também. E o facto é que não pode haver desvios. Mas quem é a responsabilidade máxima? A responsabilidade